Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 182ª sessão ordinária de julgamento do CAD, que aconteceu na quarta-feira, dia 18 de agosto. Eu sou Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas do quadro, Bruno Drago e Guilherme Ribas, e vamos comentar sobre a sessão, que teve uma pauta curta, eram apenas 3 itens, eram 2 processos administrativos. O item 1 era sobre o alegado cartel de licitações públicas referentes à compra de material escolar e de escritório no estado de Pernambuco, em que o conselheiro Sérgio Ravaiani tinha pedido vistas e trouxe o seu voto, e o outro PA era um desmembrado em relação a uma pessoa física que ainda não tinha sido notificada no caso principal, que teve inclusive julgamento esse ano e diz respeito ao caso do cartel de rolamentos automotivos e industriais. O outro caso, mais polêmico, se tratou dos embargos de declaração do alegado cartel em licitações públicas destinadas à aquisição de uniformes e kits de material escolar para alunos da rede pública de ensino, em que o presidente Alexandre Barreto tinha pedido vistas também na sessão anterior e trouxe o seu voto para a discussão do plenário. Aponto também que não houve processo retirado, nem pedido de vista. Aqui já abro o desafio para os nossos comentaristas que na terceira sessão de julgamento seguida, sem pedido de vista ou processo retirado, eu vou pedir música para vocês. E antes de passar a palavra para eles, trago como destaque o informe feito pelo presidente, que está permitido o acesso ao plenário do CAD para acompanhamento presencial das sessões de julgamento, inclusive para a realização de sustentação oral, respeitados os protocolos de segurança adotados durante a pandemia de Covid-19. Então, com isso, eu passo a bola para vocês. Olá a todos. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, Guilherme? Vamos lá para mais uma plenária comentada, com esses 3 casos. Apesar de terem sido só 3 casos, eu acho que a gente tem bastante a reportar aqui. Eu vou falar do primeiro caso, que foi ali o cartel de licitações públicas, que se refere ali à compra de material escolar e de escritório nas prefeituras do estado de Pernambuco. O conselheiro Hoffmann trouxe o voto dele há umas, salvo engano, 3 sessões atrás, em que ele havia mencionado ali que tinham bastante evidências sobre as práticas de cartel e seguiu a condenação ali. E teve uma discussão ali da dosimetria da pena, não tinha muito faturamento que não tinha disponível, e aí ele pediu esses faturamentos para a Receita Federal, e aí condenou essas empresas com base no melhor faturamento ali disponível, e também aplicou multas acessórias, né? Então vale lembrar ali que ele aplicou multas de proibição de contratar com instituição financeira, de participar de licitação por 5 anos, de exercer comércio em nome próprio ali para as pessoas físicas condenadas. O conselheiro Ravaiani havia pedido vista, e aí ele trouxe o voto vista dele, e aí o conselheiro trouxe aquela discussão da metodologia que ele gostaria de aplicar para os casos, em cima da discussão de vantagem oferida, né, que não foi a metodologia aplicada pelo conselheiro Hoffmann, e é interessante que ele trata ali que é papel do CAD empreender esforços para estimar o valor da vantagem aferida, critério eleito pelo legislador como valor mínimo da pena de multa em qualquer caso, né? E interessante também que ele constrói ali uma tese de que a estimativa de sobrepreço de 20% sobre valores dos contratos ali de uma licitação vencidos pelas empresas que supostamente fizeram cartel deveria ser tratado como uma presunção relativa. Ou seja, ele inverte o ônus probatório aqui, jogando para as empresas o ônus de demonstrar que o sobrepreço não foi este. No mesmo caso, interessante notar ali que haviam cálculos de sobrepreço que foram trazidos
de que esses sobrepreços variavam ali, dependendo da licitação. Então, você teria sobrepreços de 3,5%, de 23,9%, de 88%. Né? Isso considerando os valores de referência, né, dos objetos das licitações. E aí, no entendimento dele, a utilização de um proxy de 20% encontraria ali, essa foi a colocação que ele fez, e aí ele abriu esses cálculos para todas as empresas jurídicas condenadas, né, para as pessoas jurídicas condenadas, e aí basicamente ele fez o cálculo da vantagem auferida em cima desse proxy de 20% nos valores em que aquelas empresas haviam se sagrado vencedoras ali na licitação. Quando esse valor era abaixo do valor que foi aplicado pelo conselheiro Hoffmann, ele mantinha o valor do conselheiro Hoffmann, ele votava com o relator. Quando esses valores da vantagem auferidas eram maiores, ele divergia do relator para aplicar a sua própria metodologia. Interessante também que ele traz ali uma discussão de algumas pessoas físicas que eram administradoras, que na visão dele eram empresários individuais, né? Haviam ali algumas microempresas, e ele entendeu que poderia haver ali um bis in idem, né? A empresa ser condenada e esse administrador, pessoa física, também ser condenado, né? E na visão dele havia talvez ali uma coincidência entre a empresa e a pessoa, né? E o administrador. Isso gerou um certo debate, se tratava de empresário individual, de microempresa, se era razoável isso ou não, mas entendo que acabou prevalecendo ali o entendimento do conselheiro, e aí ele regulou essas multas aí de forma que não houvesse um bis in idem aplicado. E no final também, acho que relevante, teve uma discussão ali de desconsideração de personalidade jurídica para 3 empresas que se encontravam ali sem atividade, teriam ali registro de extinção ou de inaptidão perante o fisco, e aí ele recomendou que a Procad adotasse as medidas administrativas ou judiciais para desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas infratoras e que essa penalidade recaísse, portanto, aos administradores à época do cometimento das infrações. E aí o plenário, dentro do plenário, os demais conselheiros, com exceção do presidente, votaram acompanhando o voto divergente do conselheiro Ravagnani naquilo que divergia do relator. Acho que foi esse o resumo do primeiro caso aqui. Guilherme. Oi, Bruno. Oi, Vivian. Tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Acho que o que me chamou muito a atenção nesse caso, Bruno, foi esse ponto que você reportou sobre a escolha dos 20%, porque mais razoáveis, né? Acho que a principal dúvida que eu fiquei, não sei se isso é uma questão que vai ser esclarecida no voto escrito, se o CAD tem a obrigação legal de estimar a vantagem auferida, e se o CAD tinha à disposição os percentuais de sobrepreço e da vantagem em cada uma da licitação, por que escolher um número razoável? Então, assim, o discurso está me parecendo um pouco contraditório nesse ponto. Então, é uma coisa que eu realmente gostaria de ler e procurar entender um pouco mais nessa discussão de vantagem auferida que, de fato, vem dominando as pautas do CAD, né? A gente nem vê muita mais discussão hoje em dia sobre padrão de prova e temas mais substanciais. O tema da vantagem auferida tem sido realmente o grande destaque. A gente tem falado disso já há algum tempo, né? Mas eu fiquei curioso com relação a esse ponto específico. É um bom ponto, Guilherme. Isso foi decorrente de um cálculo que foi feito, de uma perícia que foi feita pela própria Polícia Federal ali nos documentos, que surgiu com esse valor. E aí eu acho que o seu questionamento é importante, né? E concordo, eu acho que a gente, desde que começou essas discussões, esses podcasts da plenária comentada, eu acho que 90%, para chutar um número aqui, 90% das nossas discussões são processuais e dosimetria. Nós temos visto muito pouca discussão de standard probatório, de questões mais
discursiva sobre o mérito aqui, né? Sobre as evidências que pairam sobre os investigados aqui, quando ela é suficiente, quando ela não é suficiente, né? As discussões têm migrado para um aspecto processual aí, isso tem dado o tom aqui das sessões. Bruno, passando aqui para o segundo ponto da pauta, são os embargos de declaração no processo administrativo que investiga o suposto cartel de licitações públicas destinados à aquisição de uniforme e kits de material escolar, ocorrido aí supostamente entre 2007 e 2012. O caso, as empresas entraram com embargos de declaração, com variados motivos e pedidos. A conselheira Paula Farani já tinha apresentado, em sessão passada, o seu voto sobre o assunto, e o presidente Alexandre Cordeiro pediu vistas, porque ele queria tratar especificamente da questão de vantagem auferida. Mais uma vez aqui em destaque neste caso. Só para recapitular, né, eu não vou tratar dos temas de outros representados aqui que apresentaram embargos, mas em um específico que foi a empresa Capricórnio, ela foi condenada e a sua multa foi calculada com base na vantagem auferida. Ela apresentou nos seus embargos, na verdade, ela trouxe ali uma questão de erro material, porque ela disse que havia sido computado no cálculo vendas que foram feitas por um terceiro e não por ela, e a conselheira Paula Farani reconheceu o erro material, reduziu a penalidade aplicada, e então veio agora o voto do conselheiro Alexandre Barreto, que concordou com relação a esse ponto do erro material, mas fez um voto muito grande, muito robusto, a questão da vantagem auferida. Ele repassou discussões doutrinárias, trouxe lições de jurisdições internacionais, fala muito, é um voto que realmente vale a pena ler, né, assim como os votos se a gente pode dizer, né, os votos principais sobre esses assuntos nesse ano, né, em que essa discussão está fervilhando. Vale a pena pegar o que já escreveu também a conselheira Paula, o conselheiro Sérgio Ravagnani, e agora também um contraponto aqui trazido pelo presidente Alexandre Cordeiro. Ele basicamente traz uma preocupação enorme, você ter um único método que sirva para todos os tipos de caso. Ele traz a preocupação de não ter sido feita uma análise no caso e não ser feita em outros de como era o cenário se não existisse cartel, então construir um contrafactual. Ele diz que, como eu mencionei, que nenhuma autoridade ao redor do mundo faz cálculo de vantagem auferida para cada caso concreto, que se utiliza é uma proxy, ou seja, a partir de uma metodologia, de um cálculo geral de estudos de cartel, chegasse a um valor e que essa proxy é usada de maneira igualitária nos casos, que as metodologias são várias para cálculo de vantagem e que todas trazem insegurança e que isso pode comprometer o resultado final da decisão da autoridade. É um voto bastante extenso em que ele quis pontuar o seu entendimento sobre o assunto, a sua discordância com relação aos votos que acabaram, neste caso, prevalecendo, né, no plenário, e indicando ali para a comunidade antitruste que vai haver um debate grande no judiciário sobre esse assunto, se não houver uma mudança de curso, um retorno ao que era antes praticado pelo CAD com relação ao assunto. A conselheira Paula Farani pediu depois a palavra, e com relação às digressões e análises do conselheiro do presidente Alexandre Cordeiro com relação
ao assunto da vantagem aferida, ela disse que isso não foi objeto dos embargos, né, e que então não fazia sentido discutir o assunto no caso concreto, e que o que os embargantes solicitaram foi apenas a identificação e correção do erro material. Ela fala que essa metodologia que vem sendo empregada pela maioria do Tribunal do CAD consiste numa estimação, num cálculo objetivo e replicável que é baseado em práticas internacionais. Então, fez uma defesa ali do seu entendimento. Os demais conselheiros, com exceção do conselheiro Hoffman, seguiram a conselheira Paula Farani. Então, a gente acabou aqui com um placar de 4-2 pelo entendimento da vantagem aferida e de como calculá-la, com base no voto da conselheira Paula Farani. É bastante assunto para discutir, né, Bruno? Verdade, Guilherme. Tirando essa discussão que teve no final, realmente, se a decisão do presidente era ultra petita ou não, se cabe embargo para revisar mérito de decisão, né, ou até aspectos de dosimetria, assim, eu acho que teve alguns outros pontos que são bem relevantes trazer aqui, né. Pelo que eu me lembro, o presidente também ele fez uma comparação da lei concorrencial com a lei anticorrupção, né, que a gente sabe que a lei anticorrupção foi muito baseada na lei concorrencial, e ali você tem também critérios de vantagem aferida, mas ali tem uma questão, né, que você tem aqueles casos todos que são cometidos perante a administração pública, e ali você tem casos de cartel em licitação única e exclusivamente, e você tem um decreto que regulamentou esse cálculo da vantagem oferida, né? E aí ele faz uma análise com relação à discussão da vantagem oferida na legislação concorrencial, né, dizendo que seria um conceito jurídico indeterminado, né, não tem um decreto regulamentador no âmbito da lei concorrencial, e existem diferentes métodos de quantificação dos danos que, obviamente, acabam por gerar uma extrema incerteza nos resultados. Você pode ter, e ele ressalta que você pode ter diversos resultados, ele olhou isso, você poderia ter diversos cálculos que poderiam ser aplicados sobre o mesmo caso, sobre uma mesma conduta, a depender da metodologia aplicada, né? E aí ele traz também as diretrizes da OCDE, né, dizendo que ela já teria se manifestado ali sobre seu entendimento de que a experiência de métodos de dosimetria claros, refletidos em guidelines, é que, de fato, garantem previsibilidade e uniformização de tratamento de violação. E isso, sim, aumentaria o caráter dissuasório das multas, né? Não o contrário, né? Não você ter uma multa maior, mas em cima de um critério que é incerto e bastante questionável, né? E eu acho que isso tem, obviamente, bastante efeito nas próprias políticas de TCC, como é que as empresas vão fazer o cálculo da contribuição para propor acordos diante dessa grande incerteza. E você tem outros elementos aí, que é a própria probabilidade, né, o incentivo que pode existir aí para a judicialização dessa decisão administrativa, né, que teria um incentivo inverso do efeito dissuasório. Além disso, ele aponta três questões que são bastante relevantes na visão dele, que dificultam o cálculo da vantagem oferida, que seria ali a definição do grupo de controle, ou seja, do grupo de comparação, do preço-comparação, do contrafactual ali para se determinar o cálculo, da definição do período do cartel, que muitas vezes é incerto e é específico com relação a cada empresa e pessoa física, e as próprias formas de mensuração do dano, né, as diversas teorias que existem aí econômicas para se calcular isso, e que obviamente tornam esse critério bastante incerto. Então, acho que esses foram alguns pontos relevantes que ele trouxe, Guilherme. E acho que esse ponto que você trouxe, Bruno, a gente vem falando sobre isso algumas plenárias comentadas, essa preocupação do impacto de uma decisão específica num caso concreto para a política de negociação de acordos como um todo.
É um tema que eu acho que merece aprofundamento, não apenas do tribunal, mas de toda a comunidade, nós do IBRAC aqui, acho que temos uma missão para discutir essa questão de como serão os incentivos para a política com novas diretrizes, ou se prevalecendo esse entendimento a partir de agora. Acho que tem também aqui na nossa preparação aqui para a plenária comentada, a gente falou também sobre, que contou aqui também com a presença da nossa diretora de publicações, a Priscila Broni. A gente tem também, por exemplo, impacto na própria política de leniência, a partir do momento que a gente tem casos de leniência parcial, que você só vai saber o quanto você vai pagar de multa parcial no final do caso, como que fica o incentivo para uma empresa que não vai saber quanto vai pagar lá para frente, qual que vai ser a metodologia exata que vai ser aplicada, ou se ela pode mudar de uma hora para outra. A gente também estava discutindo um pouco essa decisão, isso vale para o contexto geral das mudanças que a gente tem visto ou que estão sendo aventadas, né, no tribunal. Acho que essa discussão ampla do impacto na política de combate a cartéis do CAD como um todo, né? E acho que a gente estava falando também do caso de não condenar determinadas pessoas físicas por serem empregados, e aquele entendimento específico de que a lei não fala em condenação de pessoas jurídicas com vínculos empregatícios. Isso também tem um impacto na negociação de acordos. Às vezes a gente depende muito de uma pessoa, a empresa depende de uma pessoa para celebrar um acordo, para trazer elementos para o CAD adicionais que permitam assinar um TCC num caso específico e se livrar de uma investigação e contribuir para trazer mais elementos para um caso. E a gente agora vê talvez um menor incentivo para as pessoas físicas, para determinadas pessoas físicas, procurarem as empresas ou toparem colaborar com investigações e com uma investigação interna, colaboração de um acordo, porque ela, no final das contas, pode entender que não vai ser condenada, então prefere bancar a espera de uma decisão final pelo Conselho. Então, eu não estou, de novo, falando se é certo ou errado, eu estou falando só que repetindo o que a gente vem dizendo em algumas ocasiões, é que a gente precisa ter um debate, e não estou falando do Tribunal do CAD especificamente, nós como comunidade antitruste, a gente precisa entender os impactos dessas decisões ou dessas propostas de mudança na política antitruste como um todo. Deixa eu só concluir aqui, Bruno, que o Guilherme passou para mim um gancho de que esse voto do presidente Alexandre Cordeiro trouxe de forma muito contundente a palavra insegurança jurídica. Então, foram mais de 10 vezes usadas essas palavras, né? Insegurança jurídica a partir de uma mudança na metodologia de cálculo de multa. Então, acho que é isso que fica, né, de mensagem. A gente precisa, Vivian, de segurança jurídica. Concordo, Vivian. E esse debate a gente tem trazido aqui já há algum tempo, né, Guilherme? Eu acho que também um outro aspecto bem relevante é a discussão da flexibilização da base de cálculo nas contribuições, enfim, olhar, né, aqueles casos em que você já tem discussões anteriores, votos anteriores, acordos anteriores, né, para que você não desbalanceie essa situação, né, você não adote novos critérios dentro de um mesmo processo que vão gerar uma quebra de isonomia processual e gerar, obviamente, judicialização, mas tantos anos discutindo essa mesma decisão no âmbito do judiciário, né? Então, eu acho que é um debate super válido. E já pegando o gancho aqui para o último processo, né, que eu vou batizar aqui de filhote caçula, né, ele é um filhote caçula, porque nesse aqui a gente tem o filhote mais velho, tem o processo original, esse é o caçula, em que se tratava de uma única pessoa física aqui,
no mercado ali, a investigação de mercado nacional e internacional de rolamento, né, para mercado IAM e OIM. Aqui só 2 pontos que eu acho que queria frisar que a conselheira Lenisa trouxe, é que ela refutou com veemência aqui o entendimento da SG de que seria possível garantir ampla defesa e contraditório através da bizarra figura da citação por arrastamento ou por derivação, que seria um absurdo raciocínio que mereceria ser repudiado e que, por sorte, não causou maiores prejuízos ao representado. E nessa mesma linha, ela faz um ponto ali de que esse processo, né, a abertura de investigação contra a empresa a qual se vinculava essa pessoa física, ali no momento de instauração do processo administrativo já era possível verificar que não existiam indícios suficientes para atribuição de prática de crime a eles, né? Então, que esse filtro deveria ter sido feito lá atrás, né? Obviamente, a gente entende que isso aqui é um processo que começou há mais de 10 anos atrás e que o filtro da Superintendência Geral mudou bastante de lá para cá, né? E acho que eles têm tratado aqui com muito mais cautela essas questões aqui, principalmente com relação às pessoas físicas envolvidas, né, Guilherme? Eu acho que a gente já sente isso, né, Bruno, em negociação de acordos de leniência com a Superintendência Geral. Acho que eles recebem essas informações, essas orientações do tribunal e vão mudando os seus padrões de análise, inclusão de pessoas físicas, tanto no próprio acordo quanto na instauração de um processo ou de um inquérito. Então, essas mensagens claras do tribunal são importantes e não é um caça às bruxas. Nossa, a superintendência deveria ter feito isso lá atrás, por que não fez? Eu acho que é um amadurecimento do sistema. A gente está falando de casos antigos, que aí você falou 10 anos para ser julgado. A Vivian comentou até que é o primeiro caso de autopeças, né, dos vários que foram já condenados pelo CAD ou que ainda estão sob análise. Então, é um amadurecimento e essas mensagens para a superintendência de como agir, como melhorar a sua prática são importantes e acho que a gente vem vendo na prática que elas estão acontecendo. Obrigada, acho que com isso a gente encerra o nosso quadro. Bruno e Guilherme, bom estar com vocês. Agradeço especialmente a você que nos ouve, nos acompanha. Fiquem bem, se cuidem e continuem acompanhando a nossa programação quinzenal do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Obrigado, Vivian. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Tchau, um abraço. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.